indignado com a morte, nesse último sábado, de um agente de saúde Yanomami vítima de garimpeiros. Eu gravei um vídeo ontem em que eu falava que o ocorrido mostrava que a ação do governo federal no combate ao garimpo Yanomami não estava funcionando, não estava dando certo. Fui até criticado por alguns amigos que disseram que não é porque ainda há conflitos que não está dando certo. Há apenas dificuldades que precisam ser solucionadas. De toda forma, essa é uma questão de copo meio cheio, copo meio vazio. O fato é que é necessária uma ação mais permanente, mais intensa do Exército Brasileiro, né, do Ministério da Defesa especificamente, no combate ao garimpo Yanomami, o garimpo na terra Yanomami. E fiquei feliz de ver que a minha análise concorda com a opinião dada hoje no programa O Assunto, da Natuza Negri, cujo trecho eu reproduzo a seguir. Nós não queremos banho de sangue, nós queremos pacificar a região. Pacificar do ponto de vista para os garimpeiros, para que não haja morte, mas que hajam as punições. E do ponto de vista dos indígenas, que cesse a violência e que haja as reparações. Vamos intensificar as ações, tanto do IBAMA, quanto da Polícia Federal, quanto da FUNAI, da PRF, todos os órgãos de governo. E é fundamental agora, nessa fase, o papel do Ministério da Defesa, porque o Estado tem que se fazer presente, mostrando que o Estado brasileiro não vai recuar face à criminalidade. É uma área de atrito, uma área em que esses setores civis pedem um compromisso maior das Forças Armadas, pedem uma presença maior definitiva. Né? Então, por isso, nós podemos até dizer que esses últimos tiroteios, né, eles inauguram, né, o que a gente pode chamar de a hora da verdade das Forças Armadas na Operação Yanomami. É agora que vamos ver o real comprometimento dos militares brasileiros com a ordem presidencial emanada por Lula. A ordem presidencial dizia: senhores militares, ajudem os ministérios civis a retirar os garimpeiros da terra Yanomami. Essa ajuda está sendo suficiente? Como ela está ocorrendo? Não, essa ajuda não está sendo suficiente. O grande nó no combate ao garimpo Yanomami está no envolvimento das Forças Armadas. Muita gente me diz que isso acontece porque muitos militares estão diretamente envolvidos no garimpo, ou então têm familiares envolvidos no garimpo, mas isso não é justificativa, porque a gente tem alto comando para isso, né? Para interagir com o Exército e botar eles na linha, na função que eles devem exercer. Isso deveria ser a função do Ministro da Defesa, que deveria ser um civil. Na verdade, formalmente ele é civil, mas ele funciona como um militar. Então quem é que vai fazer essa ponte? Quem é que vai forçar, botar o Ministério da Defesa para fazer a sua função de expulsar os garimpos da terra Yanomami? O melhor candidato para essa função de fazer a ponte entre o Ministério da Defesa, que está totalmente militarizado, né, inclusive na figura do Ministro da Defesa, e o resto do governo, é evidentemente o Ministério dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida. E não é à toa que ele está aí junto do ministro Múcio, José Múcio, já no comecinho do governo, na primeira visita que os ministérios fizeram à terra Yanomami. Então, cabe ao Ministério dos Direitos Humanos forçar essa ação. Afinal, o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério de natureza intrinsecamente integrativa das funções. Agora, o Silvio Almeida vai fazer isso? Essa foto foi tirada no acampamento Terra Livre, né? Muita gente achou uma foto comovente, mas eu acho uma coisa assim meio constrangedora, né? O jeito que o ministro aproxima o seu rosto desse homem, né? Me parece uma coisa meio lacradora para gerar likes, né? E a impressão que eu tenho é que o ministro Silvio Almeida faz discursos que geram
muita comoção, especialmente na esquerda, e muita raiva na direita também, mas é muito focado no discurso. E qual é exatamente a função dele, né? Ele vai, de fato, pressionar o Exército? É dele essa função? Né? Qual é exatamente a função do ministro Silvio Almeida nesse contexto da crise Yanomami? Na página do Ministério dos Direitos Humanos eu encontrei uma outra foto igualzinha, quer dizer, parecida, né? Felizmente a moça é um pouquinho mais baixa, então não teve que ficar tão de cara a cara assim, teve um certo afastamento. Aqui a fotografia que ilustra a matéria disponível no site do Ministério dos Direitos Humanos. A luta de vocês é a minha luta, afirma Silvio Almeida ao visitar o acampamento Terra Livre. Legal, a frase é bonita, é até poética, né? A luta de vocês é a minha luta, mas e aí? Como assim é a minha luta? Quem é que vai lutar mesmo? Quem luta mesmo? Luta é um termo metafórico, né? Ele não luta, ele é ministro. Agora quem luta literalmente mesmo... Os garimpeiros estão lutando, os índios estão lutando. A gente não precisa que o Silvio Almeida vai lutar, a gente precisa que o Exército vá lutar, né? O Exército luta literalmente. E quem é que vai botar o Exército para lutar, né? O Silvio Almeida tem um relacionamento com o José Múcio, né? Eles pareciam ali muito próximos naquela viagem. Por que ele não pega o telefone e fala: José Múcio, bota o Exército lá para combater esses garimpeiros? Só a IBAMA e Polícia Federal não está funcionando, precisa de uma ação permanente. A mesma reportagem diz que o Ministério, no primeiro trimestre desse ano, disponibilizou um Disque 100 que registrou 430 denúncias de 2.846 violações aos direitos humanos contra os povos indígenas. Bacana, Disque 100 é legal, mas não precisa de Disque 100, todo mundo está vendo o ataque à terra Yanomami e várias outras terras indígenas. Então, muito mais do que Disque 100, a gente precisa de ação, botar as tropas na rua, literalmente, para lutar contra esses criminosos. Enquanto a gente busca entender essa demora do governo em eliminar, em tirar totalmente os garimpeiros da terra Yanomami, eu acho que é muito didático, muito útil rever aquela entrevista que o Silvio Almeida deu para o UOL, ali para o Sakamoto, em que ele apresentava a visão dele sobre a problemática do garimpo na terra Yanomami. Tirar os garimpeiros de lá pode até ser fácil. Não é fácil, né? Tanto é que passaram-se 4 meses e a gente ainda tem garimpeiro lá dentro. Ou será que o governo não tentou com todas as forças? A questão toda é o que fazer com os garimpeiros quando se tira de lá. Ou então o governo não tirou os garimpeiros porque não sabe o que vai fazer com os garimpeiros quando se tira de lá? É isso? Isso envolve um problema que é um problema de altíssima complexidade, não é um problema só de prender pessoas. A gente precisa oferecer a possibilidade daquela região dela ter alguma alternativa, ou seja, há um imbricamento. Mas não estou entendendo, então. Então os garimpeiros ainda não foram tirados porque ainda não foi desenvolvida a alternativa lá em Roraima? Tá vendo como esse discurso não cola? Mataram o Yanomami agora sábado, um rapaz, um agente de saúde de 35 anos. A gente vai esperar uma alternativa econômica para poder resolver essa situação? Claro, a gente pode chamar de vítima porque são pessoas que estão sendo exploradas também. Ah, entendi. Então o garimpeiro que atirou no índio está sendo explorado. Ele é tão vítima quanto o índio que morreu. O que matou é tão vítima quanto o que morreu. É isso? Porque é impossível que se chegue numa situação dessa se não houver algum grau de conivência, né, atual ou pregressa por parte de autoridades do Estado brasileiro. Ah, sim. Agora eu concordo. Agora ele está falando a verdade. Existe uma conivência com parte do Estado brasileiro. E essa parte está bem aí na sua frente na foto. É o Exército Brasileiro. Está metido até o pescoço com o garimpo Yanomami. E aí? Você atravessa a rua, vai ali no Ministério da Defesa, vamos peitar o Múcio. É disso que a gente precisa. Porque peitar deputado bolsonarista Eduardo Girão é fácil. Eu quero ver enfrentar o ministro da Defesa, o José Múcio, ali do outro lado da rua. Isso é que a gente precisa fazer, porque essa é a parte do Estado brasileiro que está envolvida, conivente com essa situação, como o senhor muito bem disse agora mesmo. Um plano, né, que está sendo elaborado por vários ministérios,
chama de um plano de curto, médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Médio prazo, é preciso fazer a desintrusão do garimpo. Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Médio prazo é a desintrusão do garimpo. 4 meses já é médio prazo ou tá pouco? Vamos esperar morrer mais alguns Yanomami ou a gente faz a desintrusão do garimpo agora de vez, envolvendo as Forças Armadas, sem permitir, sem ser tolerante de forma alguma com a presença de garimpeiros dentro da terra Yanomami? Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Sim, mas por que então que o Estado brasileiro ainda não usou força total para tirar todos os garimpeiros das terras indígenas? Porque os garimpeiros também existem e são importantes para nós? Vocês entendem que há um problema aqui? E é problemático também que essa idolatria que se formou em torno do ministro Silvio Almeida atingiu um certo ponto em que é muito difícil fazer uma crítica a ele, porque uma vez que essa crítica é feita, você é pesadamente atacado. Dá uma olhada na capa desse vídeo que o Meteoro acabou de lançar sobre o Silvio Almeida ontem mesmo. Você já sonhou com esse homem? O vídeo é muito interessante, eu recomendo que vejam, principalmente porque tem um trecho que mostra um diálogo dele com uma moça numa universidade que pode nos dar uma pista do qual o problema que a gente está enfrentando para atacar e resolver de uma vez por todas a situação do garimpo na terra Yanomami. Vejam esse trecho a seguir. Eu estou muito convicto de uma coisa, sabia? E é isso que isso dá graça na vida. Eu estou muito convicto de que tudo que a gente fizer de bom agora, a gente não vai ver nenhum resultado disso. A gente não está lutando para a gente está lutando para o futuro. Ele fala, eu estou convicto de que tudo que a gente fizer agora, a gente não vai ver nenhum resultado. A gente não está lutando pela gente, a gente está lutando pelo futuro. Prestem atenção, podem parecer palavras bonitas, talvez para um professor seja legal, mas para um ministro que está num governo enfrentando uma situação de emergência, não tá. Tudo que a gente fizer de bom agora, a gente não vai ver o resultado? Não dá para esperar. A gente precisa ver o resultado da remoção imediata dos garimpeiros da terra indígena Yanomami e de outras terras indígenas também por toda a Amazônia. E para isso, a gente precisa do exército. Viu, senhor Silvio Almeida? A gente precisa do que o seu amigo José Múcio, que estava ali do teu lado, na viagem para Roraima, a gente precisa que ele ponha as tropas de forma permanente dentro da terra indígena Yanomami para expulsar todos os garimpeiros e impedir que eles voltem até que essa situação esteja controlada, e aí o exército pode sair. Mas até que não tenha nenhuma notícia de garimpeiro dentro da terra indígena por um longo tempo, a gente precisa do exército lá dentro. E a gente não precisa pagar o exército para fazer isso, como aconteceu já em algumas situações, em operações que o exército é chamado. A gente já paga o exército há muito tempo para isso. E quem vai fazer essa ponte entre o governo federal e Ministério da Defesa é o senhor, seu Silvio Almeida. Por isso que a gente precisa de ação já, tá? E se for para nunca ver o resultado, deixar para o futuro, então beleza, então sai do ministério, dá lugar para outro que quer ver o resultado agora e vai ser professor. Tudo bem, é uma opção. Sobre a produção acadêmica dele, eu não me meto, que não é minha área, mas eu confesso que eu também às vezes fico um pouco confuso. Dá uma olhada nesse trecho a seguir. A tese que eu coloco no meu livro é a seguinte: não tem outro racismo que não seja estrutural, tá? Racismo é sempre estrutural, porque é processo histórico, político. Ué, se o racismo é sempre estrutural, sempre estrutural, então por que não chama simplesmente de racismo? Enfim, essa não é a minha área. Sobre isso eu recomendo o trabalho, os vídeos e os textos do professor Paulo Giraldelli, que faz uma análise dessa e de outras questões ligadas à filosofia e política.